Olá, tudo bem? Como é que você está? Eu espero que você esteja cada vez melhor. Aqui é Daniel Miller e eu tenho uma pergunta para você. Como será o ano de 2019 para você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Jornada do Ano Novo. Um programa que eu faço já, essa aqui é a terceira edição, né? São 3 anos consecutivos que eu brindo a audiência com um programa 100% gratuito. E nesta edição nós estamos fazendo ela em 4 capítulos. E hoje é o 4º capítulo, é o último capítulo da série. Aliás, se você ainda não assistiu os capítulos 1, 2 e 3, eu recomendo fortemente que você assista primeiro os capítulos anteriores. Por quê? Porque cada aula tem um objetivo. Na aula número 1, a gente colocou no papel todos os objetivos, tudo que nós queríamos, mas nós fizemos isso através de um método, de uma técnica, né? Você deve estar pensando, eu já sei, botar os objetivos no papel, já entendi. Não, não é isso, é muito mais do que isso. Depois você vive a realidade que muitos vivem, que a gente coloca no papel as coisas e elas não acontecem, aí você não entende por quê. Pois é, na Jornada do Ano Novo eu te explico passo a passo como tirar os objetivos da cabeça para o papel e do papel para o concreto. Da cabeça para o papel, do papel para o concreto. Então, assista a aula 1 para você definir seus objetivos, para colocar. Inclusive tem um material PDF que eu mandei para você especialmente dessa aula número 1. Na aula número 2, a gente teve acesso ao poder que aproxima você da conquista, que aproxima você de tornar seus objetivos realmente realizáveis. Nós vimos uma fórmula que te ajuda a filtrar todos os objetivos de maneira que elas se tornam atingíveis. No capítulo número 3, a gente viu um plano de ação, isso mesmo. Nós vimos as estratégias, o como alcançar as nossas metas, os nossos objetivos. Quando falamos em objetivos, a gente falou no ter. Aqui, no capítulo 3, a gente falou no como, ou seja, no fazer e no ser. E aí você vai ter acesso às competências. Por isso que eu digo, tem que assistir os capítulos anteriores. Agora, neste capítulo, que eu considero um dos capítulos mais importantes, você terá acesso à chave mestra da realização. A chave mestra da realização está conectado ao poder da visualização. Isso mesmo, da visualização. Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que até sabem colocar suas metas no papel. Tem pessoas que colocam as metas no papel e que têm isso de maneira clara, objetiva, específica, e mesmo assim não acontece. Pessoas que fazem plano de ação e mesmo com planos de ação fantásticos, são planejadores incríveis, não conseguem. E eu te digo por quê. Um dos motivos, um dos porquês isso não acontece, está por não ter acesso a esta chave, a chave mestra da realização. Quando eu tive acesso a ela, eu me senti muito empoderado, porque eu vi que se eu praticasse esta chave, se eu fizesse ela, eu poderia ter acesso a tudo que eu quisesse. Daniel, então você tem tudo o que quer? Não, mas eu vou te dizer que eu sou muito feliz com o que eu tenho. E tudo que eu ainda quero conquistar, eu não consigo conquistar se eu não passar pela chave mestra da realização, que é o poder da visualização, o poder que nós temos de criar com a nossa mente aquilo que queremos. Na realidade, como diz o autor do livro Os Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker, ele diz o seguinte: pensamentos geram sentimentos, que geram ação, que geram resultados. E você deve estar se perguntando, mas como é que eu vou conseguir realizar, conquistar, ter acesso à chave mestra da riqueza? Então, presta atenção, segue meus passos. Primeiro a gente pensa, a gente emite uma frequência, pensando. Depois você sente. E quando você sente, você cria uma frequência de conexão com o universo. E aí é que o universo te ouve, e aí é que o universo conspira a teu favor. Como é que a gente sente algo? Visualizando. Imaginando que você já tivesse acontecido. Quando eu tive acesso a uma metodologia, eu diria assim, chamada Seishonoe. Na Seishonoe são ensinadas muitas técnicas, eu sou um fã da Seishonoe. Mas uma técnica que me ensinaram foi agradece as coisas antes delas acontecer. Então eu me lembro de uma vez que eu era uma pessoa com muitas limitações ainda, muitas limitações financeiras principalmente, e eu tinha um carro, um Chevetinho, né, um Chevette da Chevrolet,
muito antigo, muito usadinho já e tal. E aí eu passei por um outro carro da Volkswagen chamado Passat. E na época eu queria muito aquele Passat. Eu digo, nossa, cara, é o Passat que eu desejava. Era o top, era o tal do Pointer. Eu sei que alguns devem estar dizendo, meu Deus, que coisa velha, nem sei o que é isso, né? Mas enfim, aquele era meu sonho, aquele era meu objetivo. E aí então, eu olhei para aquele Passat Pointer, eu tinha ido numa reunião da Seixinoé há poucos dias, e eu disse, obrigado senhor por esse Passat Pointer ser meu. No primeiro momento que eu falei, ele soou como uma repetição falsa, sem argumento, sei lá, sabe quando a gente fica rezando, orando de maneira repetida, mas sem nexo? Pois é, assim aconteceu naquele dia. Mas aquele Passat estava lá estacionado, né, todo final de semana, ele era de uma pessoa da família, da vizinha da minha namorada na época, e eu ia lá no final de semana e namorava aquele Passat. E eu ficava imaginando, eu dirigindo aquele Passat. A cada final de semana eu sentia aquele Passat mais perto. E me lembro que eu estava na oficina mecânica, arrumando o tal do Chevette, que vivia mais na oficina mecânica que outra coisa. E eu disse pro mecânico, pode arrumar porque daqui a pouco meu amigo vai andar de Passat Pointer. Ah, é? É, obrigado senhor por esse Passat Pointer ser meu. E eu disse, não, natural, de tanto que eu já estava repetindo, obrigado senhor por esse Passat Pointer ser meu. E os mecânicos riram de mim. Duas semanas depois, eu estava com o Passat Pointer. Gente, eu não tinha dinheiro para comprar aquele Passat Pointer, mas não sei como é que foi que aconteceu, eu sei que arrumei dinheiro daqui, dali, ele aceitou meu Chevette. O resumo, eu estava de Passat Pointer. É incrível as coisas que acontecem quando a gente imagina. Eu me lembro de uma vez em que eu passei por um prédio em construção. Esse prédio em construção, ele estava localizado a 2 quadras do apartamento que minha mãe morava. Eu havia saído de casa já, enfim, e gostava, né? Queria muito, pelo menos estar morando perto da minha mãe. Na época eu morava num apartamento alugado, longe da minha mãe. E eu olhei aquela construção, aquele prédio, e fiquei imaginando aquela cobertura. Nossa, que show essa cobertura, imagina, uma cobertura grande, dava para ver que era grande e tal, ampla, né? Uma cobertura, era um apartamento baixo, 5 andares, então eu olhava aquilo e dizia assim, é assim que eu gosto. Eu não gosto de coisa assim muito alta, pelo menos não gostava na época, hoje eu já sou mais fã de coisas mais altas, enfim tal. Mas o meu sonho naquela época era aquela cobertura. Eu passei por ela e disse, um dia eu vou morar numa cobertura assim. Veja, eu falei de maneira completamente despretendida, mas eu já estava sentindo. O fato é que anos depois, uma corretora disse, eu tenho um apartamento ideal para ti, Daniel. E era exatamente aquela cobertura. E hoje eu moro nessa cobertura, muito agradável, muito ampla, muito confortável, maravilhosa. Sabe, a vida vai acontecendo na medida em que você se permite visualizar e imaginar-se dessa maneira. Esse ano de 2018 que passou, eu pesei, depois de mais de 10 anos, pesando 86 quilos, 87, chegando a quase 90 quilos, completamente fora do peso, destruindo o meu corpo físico. Pela primeira vez, eu cheguei aos tão sonhados 76 quilos. Mas todos os dias de manhã, no meu método que eu crio todas as manhãs, que eu faço minha meditação, minha oração, eu tenho a minha visualização. Veja, eu estou te repetindo esse verbo visualizar praticamente toda essa aula, porque é disso que se trata essa aula, de você começar a visualizar. Até agora, nós nos preparamos para esse momento, para o momento de visualizar. Se você não passar pela visualização e o seu objetivo acontecer, é porque ou você já estava visualizando, sei lá qual é a mágica que eu não conheço, vai ter que me ensinar para eu poder ensinar isso adiante. Mas eu posso dizer que nesses 20 anos treinando pessoas, e são mais de 12 mil pessoas treinadas, o grande segredo que tem feito empresários disserem, olha, um dia eu quero ter uma empresa ali, e alguns anos depois está ali a empresa. Um dia eu quero ter uma representada, e o cara tem a representada. Um dia eu quero ganhar 30 mil reais por mês, e o cara está ganhando 30 mil reais por mês. Um dia eu quero ter um carro assim, e ali está o carro. Esses dias um amigo meu comprou o carro do sonho dele, queria uma Porsche. Pois é, mas ele visualizou essa Porsche. Ele se via, ele fechava os olhos, ele sentia, apesar de tudo e de todos, de todas as dificuldades, ele se visualizou naquela Porsche. E dias depois, ele estava na Porsche Carrera 911. E para mim é lindo de ver isso, é bacana assistir de camarote.
E realmente eu assisto de camarote as histórias de milhares de pessoas que alcançam esses objetivos, mas todos eles passaram pela visualização. O que você vai fazer agora é pegar o material que eu te mandei para a aula 4. Material que eu te mandei para a aula 4. E você vai criar uma visualização. Mas para isso, você vai voltar a ser criança. Isso mesmo. Você vai ter que desenhar ou colar figuras daquilo que você quer. Eu, por exemplo, vamos lá, eu quero trocar de carro. 2019 eu vou trocar de carro. Então eu já sei o carro que eu quero, já defini e tal. O que eu fiz? Eu fui lá e fui ver o carro ao vivo e a cores. Eu dirigi o carro, eu senti o carro. Eu peguei um catálogo do carro e eu recortei uma das figurinhas do carro. Eu poderia ter ido na internet, poderia ter impresso aquela figurinha, né, aquela imagem daquela cor. Meu carro é de cor preta, então esse meu futuro carro hoje é branco, né? Então eu peguei essa figurinha e eu coloquei no meu quadro da visão. Você vai criar um quadro da visão. Esse material que eu te mandei tem ali uma espécie de quadro da visão. Você vai colar figuras ou desenhar figuras que simbolizem cada objetivo que você quer. Isso mesmo, cada objetivo que você quer, você vai visualizar. Então vamos lá, por exemplo, quero um negócio novo. Que imagem poderia simbolizar um negócio novo? Ah, um prédio. Tá bom, então um prédio. Tô lendo 12 livros por mês. Então, coloca os 12 livros lá. Aliás, se você já sabe quais são os livros, você pode ir na internet, imprimir, né, esses livros e recortar essas figuras no tamanho que você quiser e colocar lá. Quero fazer uma viagem para o Havaí. Ok, coloca uma foto do Havaí. Quer ver uma coisa que aconteceu muito interessante? Esses dias, quando eu estava em 2017, acho que foi, 2017, fazendo o meu quadro da visão para 2018, não, minto, foi em 2016 para 2017. Eu estava fazendo o quadro da visão, eu vi uma foto muito linda, muito bacana, de uma ponte muito linda. Eu nem sabia que ponte era essa, depois fui pesquisar, era o Golden Gate. Então, eu achei tão bonita que eu coloquei no meu quadro da visão, junto com outras imagens de lugares que eu queria ir. E, por exemplo, esse ano eu coloquei no meu radar Fernando de Noronha. Nesse ano eu coloquei no meu radar Portugal. Então eu sei que eu vou a Portugal, eu já sei que eu vou a Portugal, eu nunca fui a Portugal, eu já estive na Europa diversas vezes e nunca fui a Portugal, então esse ano eu vou a Portugal. Eu inclusive coloco os nomes dos treinamentos que eu vou realizar no ano de 2019. E então eu coloquei uma foto lá na minha visão de Portugal, porque um dos treinamentos vai ser em Portugal. E então voltando àquela história, eu coloquei uma foto da Golden Gates, mas eu não tinha nos meus planos, não estava no meu radar ir para Golden Gates. De repente surgiu o curso do Tony Robbins, que acontecia em San José, na Califórnia, e é próximo de São Francisco. Então a gente se hospedou em São Francisco e a gente foi conhecer alguns lugares. E de repente eu estava diante da Golden Gates. Sabe, é muito poderoso. Cuidado com o que você coloca nesse quadro, porque ele acontece, ele vai acontecer. Se você botar uma coisa que não quer, ela vai acontecer. Por exemplo, quero um namorado, você coloca um cara ou uma foto de alguém que você não quer, não vai rolar. Por isso que é importante, em alguns casos, desenhar, porque a gente não sabe exatamente como ele é. Então a gente pode desenhar. Por exemplo, a Sabrina, que eu tive a honra de ter ela em treinamento, ela queria se ver grávida. Ela desenhou um palito e uma pança. Pronto, suficiente. Não precisa ser um exímio desenhista. Tem que simbolizar, você tem que vibrar naquela frequência. E aí as coisas acontecem. Então, tudo que você quer no ano de 2019, você vai cortar figuras e você vai colar essas figuras ali no material que eu te mandei. Ali tem especificado exatamente a ordem ali, como fazer e tudo mais. E você vai colar isso. Bom, agora vem o mais importante. Não adianta apenas fazer esse quadro da visão e você deixá-lo atirado em qualquer lugar. Esse quadro da visão, ele tem que ficar num lugar que você possa ver todos os dias. Isso mesmo, todos os dias. É importante que você visualize o teu quadro da visão todos os dias. Eu, por exemplo, ele fica na saída do meu quarto. Então, todos os dias quando eu saio, todos os dias quando eu entro, eu olho para o meu quadro da visão. Mais do que isso, eu tirei uma fotografia do quadro da visão e eu coloquei aqui no meu celular. Então, todos os dias de manhã, quando eu faço minha mentalização, minha visualização, aliás, faço a yoga não, a yoga é uma meta para o ano de 2019, mas eu faço, primeiro eu começo com a oração, depois eu faço a meditação e depois faço os agradecimentos. Depois dos agradecimentos vem a visualização. Eu tenho tudo que eu quero. Por exemplo, uma coisa que eu coloquei para o ano de 2018, olha como é louco, e eu não realizei, uma coisa boba, era comprar uma bicicleta
para poder andar com meu filho de bicicleta. Eu não fiz isso. Sabe, uma coisa que talvez eu não vibrei na frequência. Então esse ano eu peguei e fiz o seguinte, cortei uma bicicleta, uma pessoa andando de bicicleta com um menino e eu coloquei a foto minha e do meu filho, ou seja, a cabeçona. Eu cortei a cabeça, a minha cabeça e a cabeça dele para poder colocar naquela figura, para a gente se imaginar fazendo isso. Eu sei que você, mas Daniel, é tão simples, eu sei, é só ir na loja e comprar. No meu caso é isso. Mas o fato é que, por algum motivo, eu não fiz. E foi uma das coisas que eu deixei para trás no ano de 2018. Talvez não era para ser e tá tudo bem. O ponto fundamental é que você comece a visualizar. Mas muitos dos lugares que eu queria estar, muitas das coisas que eu queria alcançar, eu alcancei no ano de 2018 porque eu coloquei na visualização. Então, eu quero que você coloque tudo isso na visualização. E agora vem uma sacada que eu aprendi com Tony Robbins, que é como que a gente se torna 100% comprometido. Isso mesmo. Qual é o problema? Às vezes a gente coloca tudo isso e a gente não se compromete 100% com o nosso sonho. Então, por exemplo, vamos supor, eu quero estar em Portugal, tá? Quero estar em Portugal esse ano, quero viajar para Portugal esse ano, deve acontecer ali na metade do ano. Então, minha pergunta para você é, o que vai acontecer se eu não for a Portugal? Teoricamente, nada. Agora imagina o seguinte, se eu não for a Portugal esse ano, eu vou dar de presente uma viagem a Portugal, passagem ida e volta, hotel, 7 dias de hotel em Portugal, em Lisboa, tá? Vou dar isso de presente para alguém. Vou dar isso de presente para alguém. Então veja que interessante, se eu, por exemplo, não for a Portugal, eu vou me punir com eu dar isso para alguém. E é assim que funciona. As pessoas fazem as coisas por dois motivos, por prazer ou por dor. Quando eu estabeleço um prêmio para mim, um prêmio, se eu conseguir tal coisa, eu vou me dar tal coisa de prêmio. Ou uma punição, e a dor funciona muito mais do que o prazer, você começa a experimentar o comprometimento. Isso mesmo. Eu me lembro da minha amiga Milena, que eu apostei com ela que ela tinha que fazer postagens, acho que era no Instagram e tal. E se ela não fizesse, o que aconteceria? Eu digo, eu quero uma janta num sushi, fechado. Eu digo, calma que eu não falei aonde. Eu quero uma janta num sushi em São Paulo, um lugar que eu gosto tal. Ela diz, caraca, meu, vou ter que pagar passagem aérea, vou ter que não sei o quê. Adivinha se ela não correu para fazer? É isso, gente, é se comprometer 100% com o seu sonho. O que eu quero te dizer nessa última etapa aqui é que não vai adiantar de nada você fazer toda a jornada e deixar ela tirada. A jornada é você. A jornada é você. E o mais importante, você tem que se divertir com a jornada. Porque afinal de contas, a felicidade não está no final da jornada. A felicidade está durante a jornada. E para que você garanta que essa jornada aconteça, eu quero te falar de um projeto que eu vou realizar nos próximos dias. Você me permite? Nos próximos dias, tá? Eu ainda não vou definir a data aqui, não vou colocar a data aqui, mas você vai saber da data no próximo capítulo da jornada. E isso vai ter um capítulo extra, tá? Eu vou realizar um evento ao vivo. Isso mesmo. É um evento muito especial. Serão 2 dias com Daniel Miller. É uma imersão. E nessa imersão, nós vamos fazer tudo isso que nós vimos aqui na jornada ao vivo e a cores. Ou seja, se você é o tipo de pessoa que tem dificuldade de assistir um vídeo e colocar isso em prática, nesses 2 dias a gente vai estar juntos e nós vamos te mostrar, não só vamos te mostrar, mas vamos fazer juntos essa jornada. Mais do que isso. Tem algo que acontece na vida das pessoas que eu percebo que elas não têm consciência. Eu vejo, por exemplo, arquitetos, estudantes de arquitetura, fazem todo o curso de arquitetura. Quando chega ao final, são arquitetos formados. Legal, bacana. Aí o pai até ajuda a abrir um escritório, e tal. 1 ano depois, o escritório fecha. Por quê? Porque ele quebrou como empresário. E por que ele quebrou como empresário? Por um único motivo. Ele sabe tudo de arquitetura, ele sabe fazer projetos. A parte técnica ele aprendeu na faculdade, mas ele não aprendeu a vender. E quando a gente não sabe vender o que a gente faz, já era. Nessa imersão, além de definirmos objetivos, eu vou ensinar a vender qualquer coisa a qualquer um. É uma imersão onde eu vou te ensinar a vender ideias, a vender projetos, a vender produtos, a vender serviços.
Enfim, eu não quero falar mais aqui, eu quero só te convidar ao seguinte, em algum lugar aqui existe um link para você se inscrever numa sessão extra que nós vamos fazer da Jornada do Ano Novo. É a Jornada do Novo Extra. E nessa jornada que vai acontecer, tá? Você vai ver ali a data e o horário. Você se inscreve e nessa jornada eu vou te falar mais desse projeto de imersão. Apenas para essas pessoas que estiverem nesta live, que vai ser ao vivo, é um encontro ao vivo, quando você se inscreve é um encontro ao vivo, tá? Nesse encontro ao vivo, que eu vou estar te contando mais detalhes, as pessoas que estiverem nessa live vão ter acesso a algo muito especial, mas só se você estiver nessa live, combinado? Gente, foi um privilégio estar com você nessa jornada, será um privilégio te ver agora na jornada 4.1, né? Na live que nós vamos fazer ao vivo, vamos falar ainda mais da jornada, vamos falar dessa imersão ao vivo, tá? Vai ser uma alegria poder te ter lá e eu espero que você tenha uma vida incrível e eu quero te ajudar a ter uma vida incrível. Se você quer um pouquinho mais de Daniel Miller, encontra o link aqui, clica ali, te inscreve e esteja comigo ao vivo para a gente continuar falando de um ano cada vez melhor. Valeu a pena? Curte, compartilha esse vídeo com alguém que você sinta que precisa trabalhar sua visualização, precisa ver toda a jornada. Mais do que isso, deixa teu comentário porque teu comentário para mim é combustível, é gasolina, é energia para continuar essa jornada, ajudando pessoas a ter uma vida cada vez melhor. Te vejo lá na live, te vejo no topo. Até lá, tchau, tchau.